Graça e paz, aluno. Bem-vindo ao canal Prof. Lima. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre como estudar e aprender. O tema de hoje é boa memória. Aproveita, me acompanha nos canais e vamos em frente. Afinal, o que é memória? Faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Chamei atenção aqui a duas palavras, conservar e lembrar. Então fica a dica, você não pode lembrar algo que não aprendeu, algo que você não viveu, algo que você não conheceu, porque memória está relacionada a conservar alguma coisa. Então, aluno, foco nisso, você tem que estudar, aprender para poder lembrar. E aí, de vez em quando, assim, mas eu estudei, eu sabia fazer e agora não lembro. Então, vamos em frente, vamos entender quais são os mecanismos para a memória funcionar. Compartilho com vocês dois relatos. Quem já viveu a situação aqui de estar dentro de casa, por exemplo, foi para um outro cômodo fazer alguma coisa, chegou no outro cômodo, não lembra mais o que é para fazer. Aí você volta para o quarto onde você estava, por exemplo, e aí, quando você chega lá, aí você lembra. Aí você volta e vai fazer as coisas. Tá? Então, a memória, ela tem uns gatilhos. E o gatilho pode ser físico, pode ser um som, pode ser um cheiro, uma música. Então, algumas vezes você sente um cheiro e lembra lá da infância, uma coisa assim muito louca, muito longe do que você está vivendo. É a memória. Tem uns caminhos que a mente funciona. Então, tem essa questão do local e palavras específicas. Então, eu, quando estava fazendo minha primeira faculdade, eu sempre perguntei muito, então eu tirava dúvida, eu levantava o braço e perguntava, professor, como é que faz tal coisa? Professor, o que significa aquilo? Então, eu sempre tinha o hábito de levantar o braço e falar, professor. E até que chegou um momento que eu levantei, perguntei, professor, e a resposta veio. Eu não precisei esperar o professor. Eu falei, não, já lembrei. Tá? Já aconteceu eu dando aula de aluno me chamar e ele... Não, já lembrei. Tá? Então, naquela época caiu a ficha que a palavra professor, o ato de perguntar, professor, fazia eu lembrar as coisas. E por várias vezes, em provas, eu estou fazendo, não estava lembrando, e eu fiz, professor, como é que faz? Eu, no pensamento, e veio a lembrança do assunto. Então, são gatilhos mentais, são coisas da mente. Então, conheça os seus gatilhos e isso vai te ajudar a lembrar. Bem, preste atenção que a memória é um processo, né? Então, o processo de memorização usa funções psicológicas que atuam juntos, tá? Então, a motivação. Se você não quiser aprender, se você não tiver um motivo para aprender, não adianta, as horas que você passa na frente do livro não vai funcionar. Então, tem alunos que estudam e não conseguem lembrar. E quando você vai conversar, ele, não gosto dessa matéria, não me relaciono, não entra na cabeça. Não entra porque não tem motivo. E nessa mesma turma, que tem esse aluno, tem aquele aluno, uau, olha só, professor, você fez isso, ele traz, ele diz, não sei o quê. Ele tem uma relação, ele tem um motivo, ele gosta, eu vou estudar isso porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, quando você tem um motivo para estudar, não só a parte acadêmica, coisas do dia a dia, a pessoa gosta de cozinhar, ela vai estudar, ela vai lembrar com muito mais facilidade porque ela tem um motivo. Atenção, questão de foco. O foco está relacionado com o seu estado, né? Como é que você é. Se você é uma pessoa mais agitada, que se dispersa, realmente vai ter menos atenção. Mas eu digo, de carteirinha, eu quando era jovem, cara, a minha mente voava muito. Eu estou estudando, vem uma coisa, mas isso aqui pode ser não sei o que, eu já saía do assunto e até hoje eu tenho isso, tá? E aí eu falo que eu abro hiperlinks, né? Mas eu aprendi que abri o hiperlink, mas eu sei onde eu tenho que chegar. Eu sei o caminho. Então eu vou e depois volto e continuo na mesma linha. Eu tive que aprender a fazer isso. Então assim, eu tenho uma mente que
viaja, liga, um monte de coisa. Mas eu tive que aprender a ter foco, a ter atenção no que eu estou fazendo. O aprendizado. Então, o processo de aprendizado e o que você já aprendeu, a gente vai falar isso em outros vídeos, influencia na memorização. E a percepção, como você se relaciona com aquilo que você está estudando, tem impacto. Então tem as pessoas que têm traumas e não conseguem esquecer, porque a emoção é tão forte, a percepção que ela tem com aquilo é tão forte que ela fixa, tá? Então nem sempre a gente lembra o que a gente gostaria de lembrar. Quando queremos lembrar de algo, são necessárias outras funções psicológicas como, então listo aqui, função executiva e a linguagem. Essas duas palavras são palavras técnicas na área de psicologia. Em outras palavras, ela está querendo dizer como o seu cérebro funciona. Então, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm a capacidade de memória diferenciada, melhor, mais eficiente do que outras. Parabéns para elas. Mas eu digo que mesmo você tenha dificuldade, você pode estudar como melhorar isso, tá? Como o seu cérebro funciona, como você faz os links. E todo o processo, desde lá de bebê até a velhice, você está sempre aprendendo como moldar o seu cérebro a aprender. Então, descubra isso, isso é um processo, acredito que esses vídeos vão te ajudar, ok? Então, não se incomode porque tem um coleguinha na sala de aula que aprende muito rápido. Nem se enche de soberba porque tem um coleguinha que tem muita dificuldade. Ajude o colega com muita dificuldade e aprenda com um colega que tem facilidade, ok? Dicas. Preste atenção no porquê você está estudando. Se você conseguir responder essa pergunta de forma positiva, vai ajudar muito o processo de memória. Ah, professor, eu não tenho motivo para estudar isso. Descubra um. A cada matéria, descubra um. Pode ser um motivo imediato, pode ser um motivo de construção do seu futuro. Se você conseguir responder isso, garanto, estudar vai ser muito mais fácil, lembrar o que você estuda também. Memória é um processo, então a gente aprende a aprender, a gente aprende a memorizar, ok? Suas emoções afetam o seu aprendizado, tanto positivamente como negativamente, ok? E conheça os seus gatilhos de memória. Eu falei aqui de 2 meus e você deve se conhecer quais são os seus, ok? Espero que tenha gostado. Deus abençoe, bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.